Como é que você vê essa troca, PVC, a chegada do Thiago Nunes, e o que pode mudar nesse Botafogo, se é que tem algo para mudar em tão pouco tempo? Eu gosto muito do trabalho do Thiago Nunes. Isso é um ponto. Conversei muito com o Thiago Nunes quando ele decidiu ir para o Peru, para o Sporting Cristal. Enfrentou o Fluminense, né? Enfrentou o Fluminense, empatou com o Fluminense no Maracanã, na fase de grupos, perdeu em Lima e empatou no Maracanã. Classificou para a Copa Sul-Americana e depois foi eliminado pelo Emelec. Agora tem 2 retas de chegada de campeonato peruano que o Sporting Cristal fracassou na reta final, né? No torneio Apertura ele foi vice-campeão e no torneio Clausura no segundo semestre ele chegou a liderar e nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ficou em terceiro lugar, 2 pontos abaixo do Universitário, que foi para a final contra a Aliança e venceu. O Universitário se classificou para a final 2 pontos na frente do Sporting Cristal, que poderia ser o finalista se não tivesse perdido 2 jogos na reta de chegada. Agora, eu acho que o Thiago chega pensando em 2024, mas claro que ele vai chegar, e eu acho diferente do caso do Flamengo, do Tite. O Flamengo tinha uma emergência. O Flamengo antecipou, parece, uma situação para já pensar em 24, mas não tinha. Claro, tem uma emergência, mas em proporção menor, imagino. Não, o Flamengo, o Tite estreou no dia da segunda vitória do Lúcio Flávio. Então, quando o Tite estreou, o Lúcio Flávio era o técnico do Botafogo até o final do campeonato. E nem se pensava em possibilidade para agora já de um novo treinador. O Botafogo não cogitou, vou contratar o técnico agora para que ele chegue e já antecipe o trabalho de 24. Não foi isso que o Botafogo fez. O Flamengo fez isso. O discurso todo o tempo inteiro foi, não, nós vamos antecipar o trabalho de 24, o Tite começa o trabalho de 24, sabemos que pode ter algum desgaste, mas ele é o técnico de 24 de qualquer maneira, e aí ele pode classificar para a Libertadores, ele pode ser campeão brasileiro, mas nós estamos começando o trabalho de 24. O Flamengo foi claro nesse sentido. O Botafogo não. O Botafogo contratou o Thiago Nunes pensando em 24 e para cuidar da emergência. Então, ele vai ter um desgaste no começo do ano que vem. Qualquer um vai ter desgaste no começo do ano que vem se não for campeão, inclusive o Textor. Acho o Thiago Nunes. O Thiago Nunes foi para o Peru projetando o mercado internacional num cenário que muitos técnicos brasileiros estão fazendo, né, como o André Jardine, que foi para o México, já que nós brasileiros entendemos que não há talento suficiente no treinador brasileiro e o Brasil vai contratar técnicos estrangeiros, então vou procurar meu lugar fora do Brasil. E o Thiago Nunes foi para o Peru mirando México e Espanha. Como o próximo passo. Ele teve sondagens de segunda divisão da Espanha. Ele não quis segunda divisão da Espanha naquele momento, mas ele pensou no Peru, projetando se colocar no mercado latino, talvez até em função do idioma, e partir para México ou Espanha. E acabou voltando para o Brasil pelos braços do Textor. Eu acho o Thiago Nunes muito bom treinador. Acho que teve algumas experiências fracassadas, no Corinthians especialmente. No Grêmio foram 20 jogos, ele ganhou os primeiros 8, depois o Grêmio também não deu tempo para nada. Era uma ruptura na saída do Renato, era um período difícil do Grêmio, mas não foi bem no Grêmio. Acho que ele pode fazer um bom trabalho no Botafogo. Se ele vai ser campeão, é outro problema. Acho que ele tem conceito, faz questão de dizer que quando ele pegou o Atlético Paranaense, ele montou um time diferente do Fernando Diniz. Ele acreditava em coisas que o Fernando Diniz fazia, mas não tudo. E ele vai fazer um time que vai ter pressão, um time que seja muito compacto, que pressione saída de bola, mas tem que ver se consegue fazer isso já em 5 jogos. Com essa sequência pela frente, Rodrigo Matos, que a gente está vendo na tela, Fortaleza fora, Santos em casa, Curitiba fora, Cruzeiro em casa e fechando com o Inter fora, o Botafogo tem 5 jogos, um a mais em relação à maioria dos concorrentes. Maioria não, né? Mesmo número do que o Red Bull Bragantino, do que o Flamengo, mas tem a prerrogativa de depender de si. Como é que você vê essa chegada do Thiago Nunes nessa reta decisiva, Rodrigo? Olha, o que o PVC está falando, que ele vai tentar criar um Botafogo que pressione mais à frente, é totalmente diferente da proposta do Botafogo do primeiro turno, que é um dos times que mais marcava atrás e esperava para a retomada de bola para sair em transição e velocidade, né?
O Botafogo tentou, quando manteve alçou o Lúcio Flávio a técnico, teoricamente, rebuscar novamente a proposta do Luiz Castro. Agora ele está indo para um técnico que vai tentar mudar isso, faltando 5 jogos. É um talvez risco. Ele não faça agora. Talvez ele não faça. Talvez ele deixe mais para frente e agora ele faça pequenos ajustes. Né? Isso é mais o conceito dele. Você tem toda a razão. Talvez ele chegue e diga: eu preciso fazer o que funcionou lá atrás. Entendi. Tudo bem. Não é necessariamente que ele vai fazer isso agora. Não. Se for para mudar para a temporada que vem, aí perfeito. Ele vai ter tempo. O elenco do Botafogo pode entregar isso também. Mas eu digo para agora, realmente vai ser um pouco difícil. Mas ele pode trazer coisas para agora, que é melhorar a leitura de jogo e troca de substituições, que o Lúcio Flávio vinha muito mal nesse aspecto, demorava muito a reagir quando o Botafogo ficava mal, não é à toa que o Botafogo andou tomando viradas aí, ele demorava a enxergar os problemas do time. Acho que pode ajustar alguns comportamentos que vem falhando, a defesa tem tido problemas, e embora o Thiago Nunes não seja um técnico conhecido por acertar defesas, eu acho que ele é mais qualificado que o Lúcio Flávio para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu acho que ele pode fazer ajustes que, eventualmente, podem, sim, fazer o Botafogo melhorar a ponto de chegar ao título, eventualmente, enfim. Porque a gente tem que lembrar que o Botafogo ainda é o líder por pontos perdidos, né? Como usando aqui a classificação por pontos perdidos. No caso, ele pode passar o Palmeiras se ele tiver um bom desempenho. Eu acho que faz sim. Essa contratação demorou, né? Que deixaram muito tempo o Lúcio Flávio, foi um erro do Textor, que resolveu, enfim, alçar novamente eu vou contar aqui, eu tenho um amigo botafoguense que faz parte do nosso grupo. Aí eu comentei com ele, falei assim, olha, quando saiu o Bruno Lage, falei assim, olha, complicado, porque ele causou uma turbulência grande no clube e estava comparando com o que foi a turbulência no Flamengo quando teve aquele soco na cara lá do Pedro, coisas de forma diferente, mas que abalam a campanha. E ele falou assim, não, voltou no Lúcio Flávio, vai ser a mesma coisa que era antes. Você não desliga e liga técnico, a gente já falou isso aqui. Não é que nem tomada, você liga e desliga. E aí, quando entrou o Lúcio Flávio com essa intenção de vamos voltar ao que era antes, não deu nada certo. Porque não é o mesmo técnico, ele não faz os mesmos treinamentos, ele não tem a mesma capacidade de implantar aquele sistema que foi posto no primeiro turno. Fora que o Botafogo precisava de outras coisas, porque o jogo dele já estava mais marcado, né? Então, o Thiago é um técnico de mais corpo do que o Lúcio Flávio. É uma tentativa válida. Agora, é o 5º técnico no brasileiro do time que era líder do campeonato. Mostra a insanidade que é isso aqui, né? Luiz Castro, Bruno Lage, Caçapa, Lúcio Flávio, Thiago Nunes. O Botafogo lidera entre as trocas de técnicos dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, PVC. E era o líder até a rodada passada, então... O Thiago Nunes tem uma dessas histórias que você só vê as pingas que eu tomei, os tomos que eu levei, você ninguém vê. Ele falava uma coisa que quando ele foi para o Corinthians, saindo do Atlético Paranaense, porque ele trabalhou em muitos estados brasileiros, odeio essa expressão, muitos. Acre, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul, Brasília, São Paulo. E então ele era um cara sem lugar. Trabalhou no Rio Branco do Acre, trabalhou na Zona de Manaus, trabalhou no Luverdense. Aí ele teve uma proposta em 2017 para ir para o Motoclube. E disse, cara, eu não vou, porque a proposta que ele tinha era para trabalhar na base do Atlético Paranaense, em 2016. E aí ele falou, cara, eu vou para o Atlético Paranaense porque é um clube que me dá estabilidade na base. E eu preciso morar com a minha família. Aí ele pegou a família dele, que é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e levou para Curitiba, para morar com a mulher e com a filha. E estabeleceu uma casa. Ele ficava em Curitiba, em vez de ficar a família em Santa Maria e ele em Manaus. A família em Santa Maria e ele no Acre. Estabeleceu. E aí, em 1 ano e meio, o Diniz saiu, ele assumiu o Atlético Paranaense e foi campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. E aí veio o Corinthians. Ele falava uma frase que é muito simbólica, quando ele foi para o Corinthians e tinha a proposta do Atlético Mineiro. E ele falava, o cavalo está passando encilhado. Eu vou subir nesse cavalo aí. O máximo que pode acontecer é eu cair do cavalo. Se eu cair do cavalo, eu volto para Santa Maria, para minha casa.
Essa história da época que ele falou que ninguém sabe das minhas dores tinha a ver porque ele foi muito criticado na saída do Atlético Paranaense para o Corinthians, né? Porque, e eu acho até criticado com uma certa razão, porque ele demorou muito para explicar para o Atlético que ele estava saindo, né? Ele ficou ali, e inclusive deu uma entrevista dizendo que ia ficar. Ele não foi muito claro com o clube, né? Essas saídas meio turbulentas que os técnicos têm. Então, eu acho que a torcida do Atlético ficou bem sentida na época, eu acho que com uma certa razão. Mas ali o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: ele queria ficar até o final do ano, porque ele só ia assumir o Corinthians em janeiro. Mas quando ficou claro que ele já estava fechado com o Corinthians para janeiro, o Petralha falou: então aqui você não fica mais. Que é uma das razões, né, essa coisa curiosíssima, que o Atlético Paranaense, de todos os grandes clubes do Brasil, é o que não tem um técnico de janeiro a dezembro há mais tempo. Desde 1982, o Atlético não tem um técnico que comece 1º de janeiro e termine 31 de dezembro. E o Thiago Nunes teria em 2019. Ele ia fechar 31 de dezembro, tendo começado em 1º de janeiro. Só que aí o Petralha falou: você vai para o Corinthians? Então vai. Aqui você não vai ficar, não. Um abraço. E aí foi um abraço. De fato, tinha uma negociação paralela com o Corinthians enquanto ele dirigia o Atlético Paranaense. Mas o plano dele era ficar até o final do ano e em janeiro assumir o novo trabalho. Antes da gente mostrar... Teve a ruptura mesmo. Antes da gente mostrar a prancheta do PVC com o Thiago Nunes, vou mostrar mais uma vez para vocês a lista de trocas de treinadores da Série A, reportagem aqui do All Sport. O Botafogo, olha que loucura, o Botafogo era líder até a última rodada, como acabou de falar o Rodrigo. É o time que lidera o número de técnicos na Série A do Campeonato Brasileiro. 5. Luiz Castro, Bruno Lage, Caçapa, Lúcio Flávio e Thiago Nunes. O Corinthians empatado. Fernando Lázaro, Cuca, Danilo, Luxemburgo e Mano Menezes. E aqui a gente está incluindo também os que passaram de forma interina. Santos vem atrás com 4, Odair Helman, Paulo Turra, Diogo Aguirre e agora Marcelo Fernandes. Flamengo com Jorge Sampaoli, o Mário Jorge e o Tite. Aí a lista de 3 é grande, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mas o Cruzeiro times. Já está indo para o 4, né? O Cruzeiro tem que... Ele já está no G4. Já vai dar uma atualizada ali. Ele vai pegar a vaga na Libertadores direto aqui, o Cruzeiro. Já vai... Pá. É o Autuori, né? O Pesolano é o 4º do ano no Cruzeiro, mas o Pesolano não dirigiu no Brasileiro. É Série A, isso. No Brasileiro foi Pepa e Zé Ricardo, com o Seabra, Fernando Seabra, como interino em um jogo contra o Bragantino. O Autuori e o Thiago Nunes têm uma relação, né, entre eles, né? Eu acho que, salvo engano, o PVC vai saber, mas eu acho que o Autuori que indicou o Thiago Nunes para o Peru, né? Lá para o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal, e chegaram a trabalhar juntos no Atlético Paranaense quando o Thiago Nunes estava na base. O Autuori foi diretor técnico e foi técnico, e o Thiago Nunes já estava no Atlético Paranaense morando em Curitiba com a família. Só para fechar a lista aqui, o Cuiabá com 3, o Ivo Vieira, Antônio Oliveira e o Luiz Iubel. O Vasco com Barbieri, Ramon Dias e William Almeida. O Ramon Dias é o atual treinador. O Cruzeiro, como a gente acabou de falar, subiu para 4 esse número. O Goiás acabou de tirar o Armando Evangelista, então vai ter mais alguém agora. Vai subir também, né? Vai para 4, esse número do Goiás. Vai ser o Mário Henrique. Mário Henrique, interino até o final do ano. Interino. O verbo que o futebol brasileiro criou, interinizado. Eu interinizo, você interiniza, tu interiniza, eles interinizam e assim vai. Antônio Oliveira, Antônio Carlos Zaga e Thiago Kozlowski no Coritiba, que está ali muito próximo de ser rebaixado. O América já rebaixado com Mancini e Fabian Bustos, que foi demitido depois do rebaixamento, e agora com o Diogo Giacomini nessa reta final. O Galo de Cudê e Filipão. O Furacão de Paulo Turra e Wesley Carvalho, que chegou também como interino e foi ficando, né? Rogério Ceni e Dorival Júnior no São Paulo, Inter com Mano Menezes e Cudê, Bahia com Renato Paiva e Rogério Ceni, e o Palmeiras e o Grêmio. Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Fluminense e Fortaleza. O quinteto que permanece numa ilha ali, com apenas um treinador durante a Série A, Abel Ferreira, Renato, Caixinha, Diniz e Voivoda. Oi? Entre os que mantiveram até o final, só o Red Bull Bragantino é o único paciente de fato, né? Sim, é verdade. Das empresas, né? Os outros 4, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, tô até esquecendo gente aqui. Todos tão impacientes quanto os clubes associativos. Né? Dito isso. O Bragantino fez isso, o Bragantino conseguiu fazer isso em momentos de derrota com o Barbieri. Muitas vezes. Momento difícil. O ano passado, o Bragantino deixou claro que não estava bom, tinha outros problemas, até o episódio da batida de carro. Quem foi que bateu o carro no ano passado?
Era o zagueiro do Palmeiras, né? Que era do Renan, Palmeiras o Renan. O Renan. Isso. Que na época eu perguntei muitas vezes para a direção do Bragantino se ia cair o Barbieri ou se não ia cair o Barbieri, que é desse vício que a gente tem, né? Porque eu aqui não sabia a notícia. Estamos acostumados, exatamente. Perdeu um jogo, e aí, vai mudar? Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Vai mudar no final do ano, a gente vai avaliar. E aí, quando teve o acidente do Renan, o Thiago Escuro, na época, chegou a dizer: eu estou falando para você que o problema não é o técnico, tem outros problemas aqui. E o Bragantino entendia que tinha outros problemas e que tinha que resolver os outros problemas. Chegou um momento em que havia discordância entre a filosofia do Barbieri e a filosofia do clube para aquele instante, e no final do contrato se abriu mão do Barbieri. É o mais coerente, o Rodrigo tem toda a razão. Mário Henrique vai assumir o Goiás interinamente e o Leandrão deve ser auxiliar técnico. Essa lista tem algumas coisas. O Jubel foi interino no Cuiabá. Eu tenho um critério. Tem os asteriscos aqui na lista. Eu tenho um critério meu que não é um critério verdadeiro ou falso, é um critério. Eu não considero interino nas mudanças, exceto quando começa o campeonato. Tipo, Mário Jorge no Flamengo e Emerson Ávila no Goiás. Aí eu considero uma mudança. Eu catalogo como mudanças de técnicos. Porque, às vezes, o técnico foi demitido, às vezes ele pediu demissão, às vezes não é claro. Então, eu coloco muitas vezes não é claro, a maioria das vezes não é claro. Então, eu coloco mudanças de técnico. Nesse meu catálogo, eu incluo o Mário Jorge como técnico da primeira rodada do Flamengo, o que é bem discutível, e incluo o Emerson Ávila, que ficou as 10 primeiras rodadas do Goiás, o que é muito menos discutível. Mas na minha conta dá agora 26 mudanças de técnico, com este critério. Com o Armando já. Com a saída do Armando Evangelista. Perfeito. 26. Discordo um pouquinho do seu critério, hein, PVC. Mas é difícil mesmo. É uma linha assim. Eu acho que tem interinos, né? Então, o Marcelo Fernandes, enfim, não é nem porque ele foi porque ele foi oficializado, mas ele é um interino. Mudou a vida do Santos ali no campeonato. Exatamente. Mas eu acho que quando pega mais jogos e não é só uma transição, tipo um jogo ou 2 jogos, porque já está contratando outro, talvez a gente não tivesse que contar também. Mas eu sei lá, o nosso futebol é tão maluco que a gente está conversando aqui só sobre o negócio, mas pode ser que faça mais sentido o seu critério mesmo. Enfim. Não, eu tenho isso como critério, estou deixando claro, porque alguém pode discordar. O Mário Jorge, se você tira o Mário Jorge como mudança, são 25 mudanças. Com o Mário Jorge, e o Mário Jorge só na primeira passagem, a segunda não. O Marcelo Fernandes é o caso mais curioso de todos, porque olha só, vamos pensar no Marcelo Fernandes interino antes dele assumir dessa vez. O Santos teve 8 técnicos na gestão Andrés Rueda. 8 técnicos. Dos 8 técnicos, 4. Ariel Holan dirigiu 12 jogos. Lisca dirigiu 8 jogos. Paulo Turra dirigiu 7 jogos. E Diego Aguirre dirigiu 5 jogos. Todos esses foram efetivos. Né? Eles estão batendo recorde, né? De número de pouquíssimos jogos. É impressionante, uma loucura. Todos esses efetivos, contratados, assinaram o contrato, ou CLT, todos esses. Desses 4, o que mais dirigiu foi Ariel Holan, 12 jogos. Nesse período de 8 técnicos, o Santos teve 2 interinos, antes do Marcelo Fernandes assumir. Os 2 interinos eram Orlando Ribeiro, 12 jogos, e Marcelo Fernandes, 12 jogos. Aí os interinos trabalharam mais que os efetivos. Os interinos trabalharam mais do que os efetivos. Aí é lógico. É um caso à parte. O Santos tem mais convicção dos seus interinos do que dos técnicos que ele contrata. Não, e nem dos interinos, porque o Marcelo Fernandes tinha sido demitido, ele saiu da comissão técnica permanente e agora ele volta. Então, assim, nem no interino tem convicção, não é nada. Convicção é uma palavra que não existe no Santos. A parte o Bragantino, que a gente deu exemplo, que é completamente diferente das outras SAFs, que se comportam como se tivesse pressão de conselheiro, no conselho deliberativo, que bate na porta do presidente e fala que precisa mudar o técnico. Cruzeiro, Botafogo e Vasco e Coritiba fazem exatamente do mesmo jeito. E o Bahia também. Nesse quesito. Mas o Bragantino não. E outro exemplo parecido com o Bragantino é o Fortaleza, que não é SAF ainda. Está em processo de virar SAF. O Marcelo Paes tem uma frase que eu acho estupenda
sobre convicção na manutenção do técnico. Ele sustentou o Vojvoda no primeiro turno do ano passado inteiro na lanterna. Terminou o primeiro turno na vice-lanterna. Ele diz assim: eu mudo de técnico quando percebo que o técnico não vai atingir o objetivo do clube na temporada. Senão, eu não mudo no meio da temporada. Eu tenho chance de alcançar o objetivo do clube da temporada. Meu técnico está comigo. Por exemplo, o objetivo é Sul-Americana no Brasileiro. Então, ele vê que ainda dá, mantém. Ele vê que o trilho é naquela direção. Não, tomei uma pancada aqui, tomei outra pancada ali. Não, nós estamos no trilho. Está pensando no longo prazo, não no quarto domingo. Ele pode até chegar um momento que ele vai ver que o elenco está xingando o técnico no vestiário, todo mundo dando porrada. Parece um negócio óbvio, né? Parece um negócio óbvio. Né? O Marcelo, eu acho que é a pessoa... O Marcelo Paes, eu acho que é o dirigente que tem maior resiliência dentre todos esses, e aí eu vou explicar por quê. Embora o Red Bull Bragantino seja SAF, não é SAF, né? Mas é empresa como são os outros, ele não tem pressão de torcida e não tem conselheiro, né? Não tem gente apitando ali. O Coritiba, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, tem muita gente ali apitando. Quem decide a SAF, mas os clubes ainda têm um percentual ainda pequeno, não são eles que decidem, mas quando a pressão vai ficando muito forte, inclusive da torcida, o clube se torna inviável, né? E o Fortaleza tem uma pressão de torcida também. Mas o Marcelo, de alguma forma, consegue segurar isso. Então, tem um mérito. Porque os outros que mantiveram, o Palmeiras, é porque o Abel é um ídolo da torcida. Então, tipo assim, tá em má fase, as costas dele são cascudas e seguram. E o Fernando Diniz estava bancado pela torcida do Fluminense também, nesse sentido. Então, os dois, eu acho que são casos à parte. E o Renato tem uma história enorme no Grêmio também. E o Renato, a mesma coisa no Grêmio. O Renato é um técnico maior do que os presidentes que estão lá, né? Para dentro da história do clube, né? Então, eu acho que o caso do Marcelo Paes segurar é um caso até que tem mais méritos, digamos assim, porque ele segura, de fato, uma pressão, e ele não é SAF. Tem um conselheiro lá falando, não é SAF hoje, né? Vai virar SAF. Já virou até, mas pode ser que tenha investidor, enfim, mesmo que ele não perca o controle. Mas o dele eu acho que tem, de fato, uma filosofia diferente do resto que é feito no futebol brasileiro. O do Bragantino tem também, mas é num ambiente de menos pressão. Agora, por exemplo, olhando as SAFs, o Cruzeiro, a saída do Pepa, para mim, não faz o menor sentido. Para mim também não. Porque, assim, qual era o objetivo do Cruzeiro na temporada? Era não cair. E o Pepa estava carregando o time para isso aí. Agora, de repente... E apesar de alguns jogos o resultado não vir, o desempenho não era... Não era ruim, o time estava organizado ali. Não era um time perfeito, tinha problemas ofensivos, mas claro que tinha problemas ofensivos. Agiu como clube associativo sendo SAF, na minha visão. Ele caiu em 12º lugar. Tá louco. Onde é o Cruzeiro agora, seu 12º? O Cruzeiro jogou pior depois que o Pepa saiu e no restante do campeonato inteiro. A verdade é essa. Continua sem fazer gol. Claro, desculpa, os atacantes do Cruzeiro não são do nível da Série A, né? Tem alguns que são. Tem o Bruno Rodrigues ali, que ainda é um atacante que está fazendo coisas e tal, não sei o quê. Mas você tira ele, o Wesley, que foi uma grande contratação da SAF, maior contratação da SAF do Cruzeiro, um jogador que não deu certo no Cruzeiro. Não está entregando. O Nicão, que é o nome, também não está entregando no nível que exige a Série A. Então, assim, essa atitude da SAF foi muito clube associativo. Sim, nesse caso, né? O do Vasco, eu achei que fez sentido a mudança, porque o time não estava andando. Tinha problemas ali, de fato. Muito mais hoje do que antes. O time joga... Foi uma mudança que se mostrou acertada. Então, eu acho que a gente tem que ponderar ali também. O Barbieri estava meio num beco sem saída. Você vê que o técnico está patinando, ele teve algum tempo, mas não estava conseguindo se achar mais, né? Agora, do Botafogo aí já é até difícil comentar, porque foi tanta coisa que fizeram que eu acho que já não tem uma linha ali lógica, né? Um fica incomodado com o técnico entra, em poucos jogos ele já está botando o cargo dele à disposição, é muita insanidade para a gente tentar encontrar alguma lógica ali. E o Textor a gente já viu que é um típico dirigente brasileiro, mesmo sendo norte-americano, né? São dois bons exemplos esses que você trouxe, do Cruzeiro e do Vasco, de situações bem distintas, como as trocas tiveram efeitos contrários. Para o Vasco, o desempenho não é de time que vai cair, embora esteja brigando muito forte, mas já deu uma respirada agora. E o Cruzeiro, depois das trocas,
afundou e parece não estar achando o caminho. Tem uma outra diferença também. O Cruzeiro, o Zé Ricardo é pior que o Pepa, porque o Zé Ricardo ficou 10 jogos. O Pepa ficou 25 jogos. 20, na 21ª rodada ele caiu. Foram 25 jogos ao todo, ele caiu na 21ª rodada. O Zé Ricardo ficou 10 jogos. Você pode dizer, não confiava mais no Zé Ricardo, mas é muito curioso, porque é a frase de sempre. Demite quem contratou. Se você, depois de 10 jogos, olha para o Zé Ricardo e fala, mas esse Mato não vai sair coelho, então demite. Por que você contratou? Pois é. Convicção agora, zero. O Vasco tem um detalhe só que eu acho importante salientar em relação ao crescimento do time em função do primeiro turno. O time mudou. Uhum. Né? O Ramon Dias faz um trabalho melhor do que o Barbieri, indiscutível. Mas o elenco do Vasco é outro elenco. Não tinha Verratti, não tinha Payet, não tinha Paulinho, não tinha Paulo Henrique. Verdade. O time mudou. Não tinha Medel. Então, o próprio Michael, né? A zaga titular hoje em dia é uma zaga que não estava no início do ano. Porque a gente muitas vezes fala assim, que é um ponto central. Quando você fala assim, o Abel Ferreira é fundamental no Palmeiras. Mas se não tivesse o Anderson Barros, que é o algodão entre os cristais, tinha muito mais atrito. Era osso com osso sem cartilagem. Então, tem coisas que são do processo. O Barbieri fracassou no Vasco, estamos de acordo. O Vasco se recuperou com uma mudança de elenco e de comissão técnica. Então, tem um contexto na história. O Cruzeiro está errando. O Cruzeiro pode, no máximo, dizer que ele tem um processo de reconstrução do clube, que é um processo longo e doído, estou de acordo, e que pode ser o Palmeiras de 2014, que quase caiu com o Paulo Nobre. Tá bom, mas isso a gente vai saber no futuro, não é agora. Agora está errado. E está errando. Para muita gente, está muito claro esse erro do Cruzeiro com essas trocas. Dito tudo isso, agora chegamos a ela, que o povo está clamando aqui, a audiência pede e implora pela prancheta de Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC. Cínico, os caras estão aqui na minha porta gritando prancheta. Olha aqui. Isso aqui é o Atlético Paranaense de 2018, campeão da Sul-Americana. Era Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodge. Aí ele tinha 2 volantes, Lúcio Gonzalez e Bruno Guimarães. É parecido com o Botafogo, que tem 2 volantes que gostam de construir o jogo. Aí ele tinha Marcelo Cirino, Nicão e Rafael Veiga, que fazia a ligação para o Pablo na frente. Perdia a bola, o time primeiro subia para pressionar. Que aí é o conceito. Ele queria recuperação da bola na intermediária ofensiva e velocidade para fazer a transição rápida. Ele entendia que era diferente do que o Diniz fazia, não fazia aquele movimento de vir todo mundo para o lado da bola. Não, ele queria em direção à bola no ataque para retomar e velocidade. O time de 2019, que ganhou a Copa do Brasil, já era diferente. Ele tinha o Wellington como primeiro volante, e aí ele tinha Kelvin, Robson Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo na final. O Wellington como primeiro volante. O Wellington fazia a cobertura dos 2 lados para subir de novo, que é a característica que ele gostava muito, gosta muito. Subia com Léo Cittadini e Bruno Guimarães. E tinha Nicão pela direita e Rony pela esquerda, com o Marco Ruben na frente. Então ele fazia um 4-1, 4-1 com o mesmo princípio. O princípio que ele gosta como princípio. Não, o Rodrigo tem toda a razão, não dá para fazer isso no Botafogo apressadamente agora, porque vai perder o eixo e vai perder o campeonato. Mas o que ele gosta é de subir pressão, recuperação e transição muito rápida, e velocidade muito para definir a jogada. É esse o jogo que o Thiago Nunes gosta. Dá para fazer isso no Botafogo hoje? Em 5 jogos não dá. Isso, se ele fica de fato para o ano que vem, é isso que se imagina de um Botafogo novo de 2024. E à medida que o tempo passa, a gente vai ver no nível dos jogadores, né? Impressionante. Rony estava no Atlético Paranaense, o Nicão fez uma grande temporada. Você percebe Bruno Guimarães. Léo Pereira, Renan Lodge. Olha isso, como é que parece que os times... Eu tenho essa impressão que ano a ano a maioria dos times vai diminuindo de qualidade com o tempo.
Agora, PVC, não sei se você lembra, o Atlético Paranaense jogava exatamente isso que você está falando na Arena da Baixada, né? Mas quando ele jogava de visitante, várias vezes ele jogava bem mais recuado, né? Eu lembro de jogos, inclusive da Copa do Brasil, que eles foram campeões, eles jogando bem mais atrás quando jogavam como visitantes, digamos assim. Não que eles não fizessem pressão na marcação, faziam, mas a pressão era mais atrás, assim, digamos assim. Ele gosta com o princípio ali. Eu lembro de ganhar do Internacional no Beira-Rio e acho que tinha pressão e velocidade. A jogada do Rony que sai o gol da vitória. No jogo contra o Inter, talvez. Mas eu lembro do Atlético jogar mais defensivo quando jogava fora de casa. Era um time bem diferente como visitante. Primeira vez que eu falei com o Thiago Nunes, eu falei voltando de alguma viagem para Curitiba e falei com ele no táxi, por telefone, e ele falava desse princípio, vindo do Galeão para a Barra da Tijuca. E o Thiago falando do princípio que ele gosta, que é esse princípio. Não, nem todo jogo vai ser o mesmo jogo, vai ter jogo que vai ter... Tanto que no Corinthians ele não conseguiu fazer. E no Corinthians ele foi contratado para tentar ser o técnico da transição para um futebol mais ofensivo, depois de Mano, Tite, Carille, e não deu certo. Ele foi vice-campeão paulista nos pênaltis, contra o Palmeiras no Allianz Parque, quando o Vanderlei Luxemburgo foi campeão paulista pelo Palmeiras em 2020. Por um pênalti ele não foi campeão paulista, mas ele não deu certo no Corinthians. Também não deu certo no Grêmio, com toda a ponderação que eu fiz. O Renato tinha saído do vestiário e levado a chave embora, tinha uma série de problemas, mas não deu certo. Depois ele voltou, ele fez um bom trabalho no Sporting Cristal. Não ganhou o campeonato, perdeu nas rodadas finais, mas ele fez um bom trabalho no Sporting Cristal. E sendo justo, né? O Corinthians tentou essa transição com todos os outros técnicos depois e nenhum conseguiu, né? E aí ele voltou para o Mano. Então, assim, ele tentou essa transição de ter um jogo mais ofensivo desde a época do Thiago Nunes. Aí rodou todos os técnicos, não conseguiu e aí voltou para o Mano. Isso aí. Esse DNA do Corinthians organizado e sólido defensivamente, que foi muito forte, principalmente com aquele time do Tite, que acabou ganhando tudo ali na sequência. O Tite hoje que está no Flamengo. Rodrigo, vou te liberar para o calorão do Rio de Janeiro e para o almoço, tá? Muito obrigado pela participação com a gente. Agora eu estou no ar-condicionado aqui, tá? Maravilha. Vamos ver quanto tempo vai durar. Daqui a pouco cai a luz. A nossa realidade atual é essa, ou calor ou cai a luz. Bati na madeira, para não cair. Valeu, gente. Até mais.